começar a nossa oficina de hoje. Temos um tema um pouquinho mais extenso, então vamos dar início logo, certo? Primeiro eu fiquei de dar uma resposta, né, sobre Renata de Ferrara ontem. Na verdade, como eu falei, assim, não tem o relato da morte dela, mas cruzando algumas informações, o ano em que aconteceu aquele episódio em que ela se colocou à frente, né, dos reformadores para defendê-los é diferente e anterior ao ano que referem como a morte dela. Então supõe-se que ela conseguiu realmente escapar nesse episódio e depois foi que ela faleceu. Só tinha ficado devendo essa informação. Dívida paga. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre Margarida de Navarra. Ela, como nós vimos ontem, né, a sociedade francesa, ela era francesa, era uma sociedade lasciva e bastante violenta, e a França experimentava um período de grande prosperidade financeira. Então isso favorecia ainda mais aquele ambiente que nós vimos, né, de tão pecaminoso que vimos que era o contexto geral das sociedades da época. Margarida foi a primeira princesa a se tornar reformada, o primeiro relato de uma nobre que havia se tornado reformada. E ela era descrita como uma das mais belas e renomadas princesas da época. Ela era muito bem instruída e desde criança a sua inteligência era algo muito notável. Ela aprendia com muita facilidade e tinha esse talento para os estudos, né? Ela estudou italiano, espanhol, latim e conhecia um pouco de grego e de hebraico também. Escrevia com facilidade, também falava sobre filosofia, então ela era uma mente muito desenvolvida. Chegaram a dizer que ela era a mente mais privilegiada da Europa. E além dessa mente privilegiada, ela tinha um temperamento que era muito cativante. As pessoas gostavam muito de Margarida por ela ser modesta, por ser tolerante, por ser piedosa, ser paciente com as pessoas. E embora não fosse muito bonita fisicamente, segundo os relatos da época, ela era muito... assim, as pessoas se encantavam com ela nos eventos da corte. E com relação à sua contribuição na reforma, existe um relato que diz assim: a ela, os reformadores franceses deviam tudo, pois não fosse pela sua grande influência e proteção, eles teriam sido esmagados desde os primórdios de sua atuação ali. Ela se converteu muito antes até da reforma eclodir, né, da reforma protestante eclodir. Ainda jovem, ela era ensinada por um homem chamado Lefebvre, a gente até ouviu falar sobre ele ontem, e se manteve como membro da Igreja Católica, porque até então a reforma não havia acontecido, mas em seu coração ela já professava a fé reformada. E além dessa notável fluidez intelectual que ela possuía, ela era muito bondosa com os perseguidos e aflitos. Ela tinha um amor muito claro, muito evidente a Cristo, e por conta desse amor ela transmitia isso a outras pessoas também. Então era muito comum que ela dividisse seus bens com os pobres naquela época, conversava com eles sobre o amor de Deus e ocupava quase que a totalidade do seu tempo com obras de caridade. Ela chegou a financiar pensões para pessoas, né, que não tinham condições em seu reino, custeava uma pequena nação de órfãos, de aflitos, idosos, e muitas pessoas deviam sua própria vida a ela, né? Muitos sobreviveram por conta dessa ajuda dela. Ela era irmã do rei Francis I, que era o rei da França na época, e ele era católico, não professava a fé protestante, mas amava muito sua irmã, então acabava fazendo as vontades dela, e ela usava esse amor que o irmão tinha, essa dificuldade de dizer não a ela para conseguir proteger os reformadores. Ele mesmo dizia: se o que você diz é verdade, eu a amo demais para permitir que ela sofra qualquer dano por esse motivo. Então o irmão tinha essa devoção à sua irmã e por conta disso cumpria muitos dos pedidos dela. Esse viver doce, essa forma de viver doce e piedosa, anunciava Cristo através da vida dela, e muitos nobres na corte se converteram por causa do testemunho de vida de Margarida. Ela desejava que o irmão apoiasse o protestantismo, mas não foi o que aconteceu. Francis, o seu irmão, que era rei da França, chegou a proibir os livros protestantes de
circular na França e desarticular a vinda dos pregadores para pregar no país, né? Margarida foi também conhecida como a primeira grande poetisa da Reforma. Ela escreveu muitos poemas, alguns, e depois até posso deixar algumas indicações também de livros onde encontrar essas poesias, e onde ela falava da sua fé, onde defendia a sua fé, e foi corajosa para enfrentar inclusive a crítica dos católicos. Eles criaram uma peça que era encenada em praça pública, em que ela era representada como bruxa, por conta, com vassoura e tudo, por conta desses seus escritos, né, das poesias que ela escrevia. E durante o período de perseguição aos reformadores, muitas e muitas vezes ela protegeu o protestantismo e salvou a vida desses reformadores, intercedendo a seu irmão por eles. E aí eu separei alguns exemplos. Ela libertou o jovem que havia sido seu amigo na universidade. Após ele ser preso e maltratado, Margarida intercedeu ao irmão por ele, que mais uma vez, para fazer a vontade dela, o libertou. E ela o recebeu em seu palácio, mesmo sabendo que isso poderia trazer riscos à própria vida dela, por estar defendendo um reformador. Ela tinha um servo pessoal que foi o autor da tradução francesa dos Salmos e que também foi preso. E ela mais uma vez intercedeu a seu irmão e ele o libertou. E se encarregou de que alguns reformadores que haviam fugido da França por conta da perseguição retornassem. Ela conseguiu fazer com que o irmão autorizasse a pregação de um desses reformadores na principal igreja de Paris, que é a igreja de Notre Dame. Então ela tinha um poder de convencimento muito grande e usava isso para a glória de Deus, né? O primeiro casamento dela foi um casamento arranjado. Nós vimos que nessa época era muito comum isso acontecer. E ela se casou com o Duque de Alençon e foi um casamento forçado por sua mãe, né? Ele era um homem completamente diferente dela. Se ela era inteligente, articulada, gostava do conhecimento, de poesia, ele era pouco inteligente, invejoso, tímido e meio antissocial. E o contraste entre o caso... E arranjado. Isso, era por interesses políticos, né, da época. O contraste, os livros dizem que durante os eventos, né, da nobreza, o contraste entre eles dois era gritante, era muito evidente. Mas apesar de não amar o marido como gostaria, né, como deveria, ela mesmo assim foi uma esposa fiel. Ela procurou usar sua influência e sua capacidade de articulação para promover os interesses desse marido. E embora por muitas brigas e ressentimentos que haviam entre eles, quando ele ficou doente, ficou acamado, ela mesmo assim, quando soube, foi cuidou dele até a sua morte, né? E aí veio o seu segundo casamento, com Henrique d'Albret. Ele era 11 anos mais novo que ela, mas ela estava muito feliz porque finalmente ia poder se casar por amor. Eles eram... O casamento, inclusive, foi criticado por essa diferença de idade deles, mas ela realmente estava muito feliz por conta disso e eles tinham muitas coisas em comum. Henrique era também um amante da erudição, gostava de poesia, do conhecimento e era cavalheiro e desejava promover melhorias sociais no reino, que era uma coisa que nós vimos que Margarida tinha essa preocupação com os órfãos, com os idosos, e ele também era assim. Então se apaixonaram e ela casou-se com ele. E eles se tornaram reis em Navarra, que é uma região independente da Espanha, né? E uma vez juntos, eles promoveram muitas melhorias no reino, abriram orfanatos, hospitais, bibliotecas, e foi um período de grande alegria para o povo, né? De ter reis tão comprometidos com a parte social do reino. Mas depois de um tempo, o casamento acabou entrando em crise, justamente por conta dessa diferença de idade. À medida que o tempo foi passando, os livros dizem que eles passaram a se relacionar meio que como mãe e filho. Henrique deixou de amá-la, né, como esposa, de enxergá-la como esposa, e usava como uma conselheira, como uma relação de mãe e filho realmente. E aí vieram as brigas, algumas desavenças. Há até um relato de uma briga deles em que houve uma agressão. O próprio rei Francisco, o irmão dela, tentou intermediar
E mesmo assim, Margarida se mantinha como uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus. Henrique, que inicialmente apoiava a causa do protestantismo, passou a proibi-la de ter essa relação íntima com os reformadores, mas mesmo assim ela realizava a Santa Ceia no porão da casa dela, junto com seus empregados, nunca deixou de professar sua fé. E Margarida morreu deixando um legado. Eles tiveram 2 filhos, um deles morreu aos 6 meses de vida, a gente viu que isso era muito comum realmente, mas a sua outra filha acabou crescendo por questões políticas longe de Margarida, porque o seu irmão, o rei Francisco, queria que ela se casasse com um nobre que era de interesse dele, e não queria que ela se casasse com um outro nobre que era o que o pai dela queria por conta dessas alianças. E aí isolou a filha de Margarida, a filha acabou crescendo na França, Margarida foi para Navarra, na Espanha, né? E essa é uma grande falha da vida de Margarida, porque quando aos 12 anos de idade o rei Francisco escolheu o marido para sua filha Joana, ela concordou com o casamento, mesmo a menina não aceitando, ela chorava todos os dias no castelo onde estava, e Margarida escolheu ser submissa à vontade do rei ao invés de agir como mãe, né? E eu gosto de pensar nessas falhas assim, para nos lembrar que são pessoas de carne e osso, né? Quando nós estudamos a vida, né, as biografias de alguém, a gente tende a enxergar só que a Margarida era perfeita, inteligente e defendeu a reforma, mas ela era alguém de carne e osso como nós, sujeita a falhas, e mesmo assim Deus pôde usá-la para cumprir os seus propósitos. E embora a relação entre elas se tornou muito conturbada, eu acredito que por conta desses problemas todos, Joana parecia muito com a mãe, era também muito inteligente, estudiosa, e com o passar do tempo ela era muito gastadeira também, então as duas brigavam muito por causa das despesas da filha. Depois que o rei Francisco morreu, ficou difícil manter os gastos da corte, então elas cresceram com muito conflito. E infelizmente Margarida faleceu sem ver Joana se tornar uma grande mulher de Deus, que também defendeu a causa da reforma. Ela uma vez declarou, eu separei essa citação porque achei muito interessante. Uma vez Joana declarou ao rei da Espanha que ordenou que ela abandonasse a sua fé, essa política religiosa reformada, e ela disse a ele: embora eu seja apenas uma pequena princesa, Deus me deu o governo deste país para que eu possa governá-lo segundo o Evangelho e ensinar as suas leis. Eu confio em Deus, que é mais poderoso do que o rei da Espanha. Então, essa frase eu acho muito forte, realmente. E glorifico a Deus porque ela se tornou uma mulher firme e madura na fé, diferente do que parecia, né, durante o período em que Margarida estava viva, em que elas conviveram. E assim ela se tornou líder dos huguenotes, que eram os protestantes franceses, né? E esse foi um momento e que ela teve um papel muito importante, seguindo o legado da mãe. O neto de Margarida, Henrique IV, embora não abraçasse a fé protestante, ele mudava de acordo com os interesses políticos, né? Era católico, outra hora era protestante, a depender dos interesses dele. Mas mesmo assim ele foi o que assinou o importante Edito de Nantes, que foi o que permitiu a liberdade de culto da França. Então, enquanto os outros países da Europa não tinham essa liberdade de culto, a França foi o primeiro país, e por conta do neto de Margarida, que foi um outro legado que ela pôde deixar. E Deus graciosamente conduziu a vida dessas mulheres, tanto de Margarida quanto de Joana, para avançar a sua obra, né? E quando eu olho para a vida de Margarida, eu vejo uma mulher que foi marcada assim, pela coragem. Eu acho que é a palavra que a define realmente. E é impossível olhar para a vida dela, dessa rainha, e não lembrar de uma outra rainha das Sagradas Escrituras que também foi muito corajosa, né? A rainha Esther. Eu penso muito nela quando vejo a vida de Margarida. E o livro de Esther, que foi escrito durante o exílio dos judeus na época do Império Persa, começa com um revés, né? A gente conhece a história, o rei Xerxes estava oferecendo um banquete, e no auge da festa e da embriaguez dele também, ele decide chamar a sua então rainha Vasti para exibir sua beleza a todos os seus convidados. E Vasti se recusa
a aceitar esse convite, e isso produz uma profunda irritação ao rei. Ele consulta os seus sábios, e os sábios interpretam esse ato de Vasti como um mau exemplo para as outras mulheres. Vai que todas as mulheres agora resolvem desobedecer aos maridos por causa de Vasti. E então ele bane ela da sua presença e a destitui do trono. Há quem diga que essa atitude de Vasti foi motivada por uma pura birra para afrontar Assuero. Outros dizem que ela não queria ser exposta naquele ambiente de homens que estavam embriagados. Mas de um jeito ou de outro, embora a gente não saiba o que motivou diretamente a atitude de Vasti, nós sabemos que em última análise era Deus abrindo o caminho do trono para Esther. E Esther era órfã, foi adotada e criada na Pérsia por seu tio Mardoqueu ou Mordecai, a depender da tradução, e foi levada para o harém do rei, onde ela passou por um extenso tratamento de beleza, algo de mais ou menos 12 meses, e foi apresentada então ao rei. E a Bíblia diz que Esther se destacava entre todas as moças do harém, e foi a que chamou também mais a atenção do rei, e ele a coroou como rainha no lugar de Vasti. Esther não revela sua origem, conforme a orientação do seu tio Mardoqueu, que ela não dissesse a sua origem judia, e então se levanta um inimigo deles, um inimigo dos judeus, Amã, que, irado, porque Mardoqueu não o reverenciou em uma situação em que todos se prostraram diante dele, Mardoqueu não o reverencia, e aí ele cria uma conspiração para matar todos os judeus da província. E esse seria uma nota trágica na história dos judeus, né? Esse assassinato em massa. Então nós vamos abrir agora nossas Bíblias em Esther 4, para a gente entender um pouquinho o desenvolvimento dessa história. Esther 4. Na verdade, nós vamos ler até 5:2. Vou começar ali. Esther 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, porque que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a não ser a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento.
mas tu e a casa de teus pais perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Ao 3º dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou na ponta do cetro. Ester agora se vê diante de uma situação muito difícil. Entrar na presença do rei exigiria, sem a sua autorização, sem ter sido chamado, poderia lhe custar a sua própria vida. E a exortação de Mordecai, em que ele diz, né? Quem sabe não foi para isso mesmo que Deus lhe colocou aí, é crucial para despertar a Ester de que Deus a havia colocado ali com um propósito. E Ester, compreendendo isso, então pede orações, conclama um jejum aos judeus e se prepara para apresentar ao rei. E é aí que ela dá a sua declaração de coragem, quando ela diz: se perecer, pereci. O que o capítulo 5, eu li até o 5:2 por isso, porque eu imagino que o que o capítulo 5 narra em 2 versículos, né, que ela chegou à presença do rei e o rei estendeu o cetro, eu tenho certeza que se passou bem lentamente na mente de Ester. Aquela expectativa de estar ali, de entrar na presença do rei, sem saber qual seria a reação dele e que aquilo poderia custar a sua vida. E ao se apresentar ao rei, ele graciosamente estende o cetro sobre ela. O final da história, as irmãs já conhecem, né? Deus concede livramento ao povo judeu e desmascara o plano de Amã. Mardoqueu é honrado na corte do rei e o povo judeu experimenta dias de alegria em detrimento da tristeza que estava reservada para eles se o decreto se cumprisse. E aí a gente pode notar algumas semelhanças entre a vida de Margarida e Ester, além do fato de que as duas eram rainhas, né? Bem como no modo de Deus trabalhar nos tempos bíblicos, na era da reforma, e se ele não muda, é o mesmo modo que ele trabalha hoje, da mesma forma que ele trabalhou na vida dessas mulheres. E aí eu extraí algumas lições para as nossas vidas, em que a gente pode aprender com as rainhas Margarida e Ester. A primeira delas é que Deus preservará o seu povo em períodos de opressão. A Bíblia diz, né, no Salmo 121, que o guarda de Israel, ele não dorme, não descansa. E o seu poder invisível controla todas as coisas para os seus propósitos. Deus conduziu a vida de Ester para que ela pudesse proteger o povo judeu na Pérsia, usou Margarida para proteger reformadores na França e depois em Navarra, e Deus deseja nos usar para proteger a sua igreja nos dias de hoje. Embora a gente não tenha situações de perseguição iminente, como principalmente aqui no Brasil, mas a Igreja de Cristo precisa de proteção contra os ataques de Satanás e do mundo, e a gente precisa nos colocar com coragem como essas mulheres para defender a Igreja de Cristo. E nós podemos nos despertar para proteger em oração e através de ações de mobilização também a igreja perseguida, mas nós precisamos ser instrumentos de Deus na proteção da igreja que é dita livre hoje. Satanás tem se oposto à igreja de maneiras muito sutis e o mundo está repleto de exemplos. A gente pode listar inúmeros, né? São falsas doutrinas, escândalos a todo tempo envolvendo o evangelho, falsas ideologias e filosofias que se levantam de todos os lados, a destruição da infância, a televisão noticiando todo tipo de imundície, estimulando todo tipo de imundície. E nós não podemos nos isentar destas coisas, irmãs. Precisamos tomar o exemplo dessas mulheres de Deus e enfrentá-los, mesmo que isso incorra em riscos para as nossas vidas. E de um modo muito prático, para que a gente torne essas oficinas práticas, eu quero trazer um tema muito importante na atualidade e que nós precisamos com coragem enfrentar e combater. Por muito tempo o feminismo atacou as mulheres, né? Tentando distorcer a visão bíblica das mulheres. Mas agora o ataque tem sido
ainda maior, né? O mundo e o próprio Satanás têm atacado as nossas crianças para que a família seja destruída desde a sua base. E eu trouxe aqui uma foto do que eu quero divulgar em breve, pretendo fazer um vídeo no canal sobre isso, mas nós precisamos defender a ideologia de Gênesis contra a erotização das crianças que a gente tem visto nos últimos dias e a própria teoria da ideologia de gênero. E não sei se as irmãs viram, mas recentemente os ataques têm sido cada vez mais curtos, né, os intervalos. Quantos viram falar sobre a exposição do Banco Santander em Porto Alegre? Então, para as que não ouviram, o Banco Santander promoveu uma exposição de arte em que quadros eram exibidos. Eu não quis nem trazer imagens aqui, porque realmente acho que não vale nem a pena a gente ver essas coisas, mas em que as crianças eram retratadas como homossexuais, né, como algumas frases diziam, crianças viadas em seus quadros, cenas de sexo explícito, tanto hétero como homossexual, quadros de zoofilia. E o mais interessante é que eles enviaram cartas convite às escolas de Porto Alegre para que os professores pudessem levar suas crianças em excursão para essa mostra de arte. Não muito tempo depois houve uma exposição no Museu de Arte Moderna em São Paulo, também não sei quantas ouviram falar sobre isso, em que um artista nu era colocado deitado na sala, né, no ambiente que eles estavam, e as crianças eram convidadas a tocar nas partes do corpo para que se perdesse a ideia do nu como algo errado e algo erótico. Dia das Crianças, campanha do Homo, divulgou uma campanha publicitária no YouTube defendendo que as crianças deviam brincar livremente, que meninas até podiam brincar de casinha, mas que podiam brincar de carro, e que essa diferença de menino e menina não existia. Dias depois, uma campanha da Avon, e essa eu trouxe o vídeo para mostrar para vocês, para que a gente tenha noção do quanto isso é real e de quanto esse ataque é sério em nossas vidas. Deixa eu só mostrar aqui. É um vídeo curtinho. Uma campanha intitulada Repense o Elogio. Era uma vez uma princesinha. Princesa não tem coragem. O príncipe salva a princesa. Princesa só é normalzinho porque ela não tem superpoderes. Menina lava a louça, menino salva. Do que as meninas são elogiadas? Delicada. De linda. Vaidosa. Princesa. 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 É uma princesa bonita. Ela é branquinha, cabelo liso, é um loiro meio castanho, claro. Na minha infância, eu fui muito elogiada, como a maioria dos meninos, eu acho, pela beleza. Os meninos sempre falaram, você é corajoso, você é forte. Os meninos são mais elogiados de corajosos. Esperto. Forte. Inteligente. Inteligente. As palavras, elas têm um poder de concretizar coisas, né? Pra mim, que tem o cabelo crespo e os traços mais grossos, eu nunca fui a princesa. Uma pessoa não tem só uma qualidade, ela tem muitas. E isso a gente vai descobrindo ao longo da vida. Quando a gente fala que a mulher é bonita, ela é bonita pra continuar nesse padrão que ela tem que ser bonita pra arrumar um marido e cuidar de casa. Eu não sou princesa, não quero ser princesa. Eu poderia ser uma princesa, mas não a princesa da forma que ele queria que eu fosse. Quando eu danço, eu sinto paixão. Não tem que se calar e aceitar. As palavras têm muita força, né? Coragem é uma palavra maravilhosa, linda, assim. Vocês têm força dentro de vocês.
Infelizmente é esse tipo de mídia e que tem se tornado cada vez mais frequente. Não sei se as irmãs notaram que nos vídeos passam algumas frases, né, de efeito. Os padrões não devem ser respeitados. Então, existe, acho que esse vídeo traduz muito, de uma forma muito sutil, bonitinha, com música, com fundo para parecer natural, mas tudo que ele fala é completamente antibíblico, de quebrar os padrões e aí de colocar que se a menina lava a louça, cuida de casa, ela não pode ser corajosa, né? Se ela for princesa, ela não pode ser corajosa. Então, isso tem se tornado cada vez mais frequente e, fora isso, ainda temos algumas cartilhas do Ministério da Educação sobre educação sexual, também que não quis nem trazer as imagens aqui. Uma das cartilhas me chocou muito porque ele lista os direitos da criança e entre os direitos ele diz que a criança tem direito ao autoprazer, ao autoconhecimento do seu corpo. Então, assim, estão tentando destruir a infância, estão tentando destruir as famílias e essa é uma batalha que a gente vence nos conscientizando e assumindo uma postura de combate, uma postura de coragem. A gente sabe que os dias são maus e que a tendência realmente é piorar, embora eu não consiga nem imaginar o que é que eles vão criar, qual vai ser a próxima teoria. Mas nós precisamos nos preocupar com a formação do caráter dos nossos filhos em nível individual, então, nas nossas casas, ensinando realmente os princípios bíblicos às crianças, também enfrentando nas escolas. Então, vocês que são mães, que são avós ou que lidam com mulheres que são mães e avós, podem estimular de que elas estejam atentas ao que tem sido pregado nas escolas. E é interessante que muitas vezes essas concepções da educação e da arte estão se sobrepondo à lei. A gente precisa conhecer a lei, precisa saber que, por exemplo, essa exposição do homem nu, ela viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, que encara isso até como um atentado ao pudor. E a arte e a educação têm se colocado acima da lei muitas vezes. Então nós podemos protestar dessa forma, alegando que é ilegal e exigindo que isso seja mudado. Eu quero indicar para as irmãs um nome, é Guilherme Shelby. Ele é procurador da República em Brasília e assim ele é cristão, não sei de qual denominação, qual as questões doutrinárias que ele segue, mas assim ele tem sido muito usado para defender as crianças e do ponto de vista jurídico. Então eles têm muitos vídeos interessantes, ele tem um site também em que ele fala muito sobre isso e dá instrumentos práticos para que a gente possa lutar contra essas coisas. E tem um trecho que eu trouxe para as irmãs, citando Carolyn McCulley no livro Feminilidade Radical, que é uma outra indicação que eu quero fazer aqui, que eu acho que é um livro que vale muito a pena para nós mulheres conhecermos, em que ela diz: a feminilidade bíblica não é um molde de tamanho único. Não tem a ver com certo modo de vestir, filmes de Jane Austen, chás, vozes quietas e estampas floridas, ou qualquer outro estereótipo que você esteja imaginando agora. Viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra as filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus e a sua autoridade. Então, assim como essas mulheres que nós vimos, Margarida e a Rainha Esther, se levantaram corajosamente, que nós nos levantemos também e nos posicionemos. Um outro recurso é mostrar que eles querem fazer parecer que tudo isso é muito científico, é muito defendido pela psicologia e pelas ciências de um modo geral, mas não é. Eu trouxe para as irmãs um posicionamento da Sociedade Americana de Pediatria, que é uma das instituições mais respeitadas de pediatria, que em 2016 se pronunciou contra a ideologia de gênero. Eu não vou ler toda porque o documento é extenso, mas tem alguns parágrafos que eu acho que vale a pena a gente conhecer, até para termos argumentos para usar contra essas teorias. A sexualidade humana é uma característica biológica binária objetiva. XY e XX são marcadores genéticos saudáveis e não marcadores genéticos de uma desordem. A norma da concepção humana é ser masculino ou feminino. A sexualidade humana é planejadamente binária com o propósito óbvio da reprodução e da prosperidade da nossa espécie. Este princípio é autoevidente. As desordens extremamente raras no desenvolvimento sexual, que incluem, entre outras, a feminização testicular e a hiperplasia adrenal congênita, são todos desvios medicamente identificáveis na norma binária sexual
e são com razão reconhecidas como desordens da formação humana. Indivíduos que as portam não constituem um terceiro sexo. Então existe essa defesa da própria ciência, de que aquilo que é determinado geneticamente é aquilo que se deve seguir. E essas variações biológicas não constituem um terceiro sexo, como querem fazer parecer. Ninguém nasce com um gênero, todos nascem com um sexo biológico. O gênero, uma consciência e um senso de si mesmo como homem ou mulher, é um conceito sociológico e psicológico e não biologicamente objetivo. Ninguém nasce com a consciência de si como homem ou mulher. Essa consciência se desenvolve com o tempo e, como todo processo de desenvolvimento, pode ser prejudicada por percepções subjetivas da criança, relacionamentos e experiências adversas desde a infância. Pessoas que se identificam como se sentissem do sexo oposto, ou nem masculinas nem femininas, algo entre os dois, não constituem um terceiro sexo. Elas permanecem biologicamente homens e mulheres. Então eles reconhecem essas variações de gênero que existem hoje como transtornos. Mais adiante eles vão falar que o manual de doenças psiquiátricas, que é um manual universal, ele define esses transtornos, assim, são especificados como doenças, e a gente, mais que isso, conhece a verdade espiritual por trás de todas essas questões. E mais à frente vai falar ainda que a grande maioria das crianças e adolescentes que passam por alguma confusão de gênero, quando saem da puberdade, esses conflitos já foram resolvidos. Então isso não é argumento para fazer bloqueio hormonal, como muitos têm feito, né? A criança cresce sem gênero e aí quando ela decide, você pode manipular biologicamente com hormônios e trazer o resultado, né, do gênero que ela se identifica. Tem um outro tópico que eu queria mostrar. Esse é muito interessante também. As taxas de suicídio são 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e passam por cirurgias de mudança de sexo, mesmo na Suécia, que é um dos países com maior afirmação do movimento LGBT. Que pessoa razoável e compassiva condenaria crianças a esse destino, sabendo que depois da puberdade, 88% das meninas e 98% dos meninos aceitarão o seu sexo real e terão saúde física e mental. E aí, por fim, eles encerram com o parecer final, contrário, né? Condicionar as crianças e acreditar que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto é normal e saudável é abuso infantil. Apoiar a discordância de gênero como normal através da educação pública e de políticas legais confundirá as crianças e os pais, levando mais crianças a procurar clínicas de gênero onde tomarão drogas bloqueadoras da puberdade. Por sua vez, isso garantirá que elas escolherão uma vida toda de hormônios cancerígenos e tóxicos e provavelmente considerarão passar por uma mutilação cirúrgica desnecessária de partes saudáveis do seu corpo ao chegar à vida adulta. O primeiro? Coloca. Então... Depois eu posso até deixar disponível aqui, se as irmãs quiserem pegar no pendrive, alguma coisa assim. Eu quis trazer esse tema por sua importância, já que estamos falando de coragens, que sejamos motivadas, né, a ser corajosas nesse sentido. E por coragem a gente não deve entender a ausência de medo. A gente corre riscos e eu tenho certeza que Margarida e Esther devem ter tido seus dias de temor por conta das situações que tinham que enfrentar. Só voltando lá no Guilherme, procurador, talvez alguns já tenham visto, ele disponibiliza um modelo de uma notificação que você leva na escola. Eu passei por isso, minha filha chegou em casa falando, mãe, a professora ensinou que tem menino que nasce no corpo de menina e menino no corpo de menino, e que a gente tem que aceitar os gays, a nossa tem que aceitar os gays. Então eu e meu marido já pensamos, nós vamos lá levar a notificação na escola, porque a escola tem que ser notificada. Eu não quero que ensine biologia de gênero com meus filhos. E aí, se houver uma
Isso, aí a gente pode levar para uma ação, a gente vai ter que lutar assim mesmo, praticamente. É algo interessante que o próprio Guilherme fala nos vídeos dele, né? Que a gente ora, né? A gente tem que orar, a base de tudo é a oração. E a gente sabe que a tendência é piorar, mas nem por isso nós devemos cruzar nossos braços. Enquanto houver igreja na terra, nós precisamos nos posicionar defendendo a verdade, né? E aí ele usa uma ilustração interessante que ele diz assim: se você vê alguém riscando seu carro, você está saindo de um lugar e quando chega está alguém no estacionamento riscando seu carro, então você vai dobrar o joelho e dizer: Senhor, faça com que ele pare de fazer isso. Não é assim que a gente age de modo enérgico, né? Dá um grito, sai, ou então tenta chamar a polícia. Então a gente precisa encarar o que estão fazendo com nossas crianças com mais seriedade do que riscando um carro, né? Então a gente precisa realmente defender as nossas crianças. E voltando ao nosso texto, por coragem a gente não deve entender a ausência de medo, mas seguir em frente apesar do medo, apesar dos desafios. E é possível que em breve a gente até corra perigo por causa dessas nossas convicções, por causa daquilo que acreditamos. Mas nós precisamos confiar nas Escrituras, né? Josué vai nos dizer, Deus encorajou ele, e aquela palavra eu gosto muito de pensar nesses momentos de temor, de que nós devemos ser fortes e corajosos, crer que foi o Senhor que nos enviou, que nos plantou aqui. 2 Pedro diz que Ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. Então todos os recursos que nós precisamos para as nossas vidas, Deus já nos deu. Todas as armas que precisamos, Deus já colocou em nossas mãos. Então nós só precisamos usá-las realmente. Por outro lado, isso nos leva à nossa segunda lição. O fato de ter coragem não significa que a gente deve sair atirando para todos os lados, no escuro, ou querendo fazer o que é o papel de outra pessoa. Nós precisamos usar o lugar e a posição onde Deus nos colocou como instrumento de glorificação a Ele. Só uma rainha poderia fazer o que Esther e Margarida fizeram, né? Usar a sua influência, a sua autoridade para defender o povo de Deus. Só você pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É claro que a obra de Deus não para se você não seguir o seu propósito, né? Nós vimos que Deus usa a história para cumprir os seus propósitos soberanos. Como, por exemplo, quando Saul perdeu a sua visão de Deus, né? Deus já foi levantando Davi para continuar o seu propósito. O propósito maior de Deus não para, mas no nível individual, só você pode fazer aquilo que você deve fazer. Só uma mãe pode fazer pelo filho o que uma mãe pode fazer. Só uma esposa pode fazer pelo marido o que ela deve fazer. Esther e Margarida foram mulheres dotadas de habilidades que deveriam ter para desempenhar a função que Deus as colocou. E se Margarida não amasse o conhecimento, se ela não fosse uma mulher apaixonada pela erudição, não poderia escrever poesias que professassem a sua fé, que divulgassem a fé em Cristo. Se ela não tivesse essa veia social forte, ela não construiria os orfanatos que construiu, as escolas que construiu, os hospitais que ela construiu. Se Esther não fosse bela e agradável, ela não teria chamado a atenção de todos os servos do rei no harém e nem mesmo do próprio rei. Então Deus dotou você, querida irmã, com as habilidades necessárias para que você desempenhe o seu papel. Muitas vezes a gente briga com isso, fica lutando, fica querendo ser do jeito da outra ou querendo fazer algo que a gente admira ou acha melhor. Mas nós precisamos olhar para as nossas habilidades. Uma vez eu ouvi uma ilustração muito interessante. Se eu abrisse uma mala aqui, em que tivesse um maiô, um chapéu, bronzeador, vocês diriam que essa pessoa iria para onde? Por outro lado, se eu abrisse uma mala aqui com cachecol, luvas, gorro, casaco, você diria que essa pessoa ia para onde? Pois é. Eu gosto de pensar nessa ilustração porque nós devemos olhar para nossas malas. Olhar para aquilo que Deus colocou nas nossas malas para essa viagem aqui da nossa vida e usar isso corajosamente para a glória de Deus. Eu tenho um testemunho pessoal com relação a isso, né? Algumas irmãs com quem eu tive a oportunidade de conversar, eu sou médica. E por muitas vezes eu tive um certo conflito com essa questão ministerial, né? De, meu Deus, como é que eu vou fazer, conciliar as duas coisas e tal. E todas as vezes que eu pensei em abandonar um dos lados, Deus deu um jeito de
mostrar de que se Ele me deu essas habilidades, eu deveria abraçar, né, a minha profissão, abraçar essa habilidade que Ele me deu e usar isso para a glória dEle. Então a gente não tem que ficar cavando a mala da outra, nem andando sem mala nenhuma. A gente precisa olhar para aquilo que Deus colocou na sua vida, as suas habilidades, aquilo que você faz bem e usar isso para a glória de Deus, porque só você pode desempenhar aquilo que Ele tem para você. E eu quero orar para nós encerrarmos, mas antes disso, eu queria no livrinho, na nossa lição de hoje, deixa eu só ver qual é a... 146. Não, 146. No livro, no verso, né, no final dela, tem umas linhas aí com exercício. Eu vou dar alguns minutinhos para que vocês possam pensar agora, olhar para a mala de vocês. Quais são as habilidades que Deus me deu? O que é que Ele colocou na minha vida como dons, né? Como algo que eu posso transformar em meu ministério. E para que a gente possa orar para que Deus use isso para a glória dele. Vamos lá? Vale tudo, viu? Eu acho que eu desenho bem, eu acho que eu escrevo poesia bem, como Margarida, ou eu sou bela como Esther. Tudo Deus pode usar para a glória dele. É bom que a gente reflita sobre isso, né? Todas escreveram? A gente queria cavar mais fundo na mala, né? Pra encontrar habilidades escondidas aí. Amém, irmãs. Que a gente possa pensar, né, nessas habilidades, além do momento em que estamos sentadas aqui, lembrar dessas coisas, assim como Esther e Margarida foram corajosas, são um retrato de coragem, que a gente saia daqui motivada a sermos tão corajosas quanto elas e usar nossas habilidades para influenciar o mundo ao nosso redor, como elas também fizeram. Vamos orar por isso. Senhor, nós te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntas, ó Deus, aprendendo mais do Senhor através dos exemplos dessas mulheres de fé, Pai. Sabemos, ó Deus, que vivemos em um mundo com muitos desafios e que precisamos da coragem que vem do alto, Senhor, para enfrentá-los, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos destemidas e não temermos, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Nos ajude a olhar para cada habilidade que foi escrita aqui nesse exercício, mas também nas outras que o Senhor nos confiou.
e colocar elas à disposição do Teu reino, à disposição das nossas famílias, para que acima de tudo o Teu nome seja sempre glorificado, Pai, através das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a desenvolver essas habilidades à luz da Tua palavra e que elas possam trazer frutos, ó Deus, às nossas casas e às famílias da terra. Te clamamos também, Pai, por nossas crianças, sejam filhos, ó Deus, netos, crianças do Ministério Infantil de nossa igreja, as crianças da Igreja Universal, Senhor. Deus, que o Senhor proteja a infância delas, que a Tua palavra, Senhor, seja o alimento, ó Deus, da vida e do coração delas, ó Pai. Blinda de toda essa imundícia, ó Deus, desse mundo. E clamamos também, Senhor, por Tua vinda, Pai, porque nós sabemos que é com o Teu retorno, Senhor, que todas essas coisas cessarão, Pai. Te louvamos por tudo, nos abençoe ao longo desse dia e desse congresso, em nome de Jesus. Amém.